Nem todo relacionamento que termina foi um erro. Bora, gente, que hoje esse encontro vai ser fogo, vai ser quente. Estou aqui preparado, meus cabelos de leoa hoje. Para quem gosta, é uma maravilha, né? E sempre falo, Raquel, meu Deus do céu. Então, hoje a gente vai conversar sobre isso. Nem todo relacionamento que termina foi um erro. E esse assunto é polêmico e é para mim mesma. Vem a bola, eu faço gol, tá? A gente vai trabalhar aqui, gente, sobre culpa feminina, repetição e reparação inconsciente. Presta atenção que essa live vai ser quente, como eu falei. Aos que estão chegando agora, venham, sejam bem-vindos. Vamos dar uma conversada aqui bem bacana. Para quem vai ver esse encontro posteriormente, saiba que fica gravado, né? Saiba que fica também no YouTube, porque tem pessoas que gostam de virar a tela e deixar ali no 4, velocidade 4, e ouvindo. Então, sempre fica, tá? No YouTube, gente, sempre fica aqui, passando uns banners, bem no iniciozinho do vídeo, ali é tudo a forma que a gente trabalha, o link disso está na descrição da bio, e tem um segredinho nesse encontro que eu vou falar, qual é a diferença aí da minha abordagem para o do Ricardo, né? As pessoas veem, às vezes, o Ricardo falando de uma maneira, depois eu falando de outra, e a gente vai, sim, olhar para essa questão hoje. Nem todo relacionamento que termina foi um erro diante da ótica que eu levanto em conjunto com ele. Mas é uma outra faceta nossa. Então, vocês vão entender agora aqui um pouquinho. Mas espera, vamos cada coisa no seu coisa, tá? Então, gente, se nem todo relacionamento que termina foi um erro, foi o quê? Já aviso aos levantadores de bandeira. Povo, esse encontro que vai assistir depois não é, gente, para quem aí está casado há milênios. Que não está pensando, não vem pensamentos de separação, não vem pensamento de desistência. Não é para a pessoa que, sei lá, tá ali, tá bem com a sua família, tá tudo. Não, passa esse vídeo. Não é para ti. Agora, se tu tá naquele momento de que, Raquel, eu carrego uma culpa gigante, e tu não tem noção da culpa, sobre o meu segundo, meu terceiro relacionamento, sobre eu tenho um filho da primeira família, um filho da segundo casamento, e eu me culpo sobre isso. A gente vai trabalhar aqui a culpa, o julgamento, né? E o que tem de repetição e o que tem de reparação inconsciente. Mas a gente precisa se tornar consciente para isso, tá? Então, fiquem no final, assistam essa live, assistam esse encontro. Vão falando aqui comigo, que eu sempre gosto de dar uma olhadinha também. Gente, eu quero começar aqui falando que, por óbvio, nem todo relacionamento que termina foi fracasso, tá? Porque alguns foram tentativas de evolução para alguma coisa. Então, eu não sei da onde que vem. Muitas pessoas acabam se culpando, muitas pessoas acabam se julgando, ou acabam tentando amenizar a sua dor com algo assim do dia a dia, sabe? Ai, tá bom, isso é vida. Ai, tá bom, deixa pra lá. Como eu falei, esse encontro, esse momento aqui não é para as pessoas que estão bem na sua família, estão bem no seu casamento, nem passa pensamento de nada. Não, gente, não é. Aqui a gente vai trazer essa culpa, essa repetição e essa reparação, ok? Então, vamos lá. Quando a gente começa a compreender que nem todo o relacionamento que termina foi um fracasso, a gente já parte do princípio que alguns foram tentativas de evolução em prol de algo. Aí eu falo assim para mim, mas é claro, Raquel, né? O primeiro relacionamento que eu tive, eu era uma adolescente. Aí eu aprendi isso, isso e aquilo. O segundo, eu me casei, né? Vamos supor que seja aqui essa análise. Aí aprendi coisas que eu gostava e não gostava, que eu aceitei, que eu permiti, que eu não dei limite. Bom, não deu certo, né? Fui para uma terceira relação. Ok. Então é óbvio que esse movimento vai me gerar exatamente essa estrutura mas é óbvio que eu passei por essas relações e eu aprendi alguma coisa. Ok. Mas esse encontro é para a gente trabalhar a culpa. Para a gente trabalhar a repetição. Tá? Então, o que acontece aqui? O que eu trabalho aqui, gente? Qual é o meu olhar? Né? E aí que começa um segredinho aqui que eu vou trazer à tona. Tá? O meu olhar, gente, muitas vezes não é
as pessoas que estão aí em processo de separação. Ele não é para a pessoa evoluir, né? Ele não é para a pessoa aprender com suas relações. Não. Muitas vezes, o meu levantar de bandeira, ele caminha no núcleo do julgamento e da culpa. Ponto. Do julgamento alheio, da comparação alheia, da expectativa alheia e minha sobre algo que eu estou idealizando e idealizei durante a minha vida. E se eu tive idealização, a idealização fala de histórias que começaram antes de mim. Então, o problema é que muitas pessoas, vamos colocar aqui muita mulher, julga a própria história com a régua da expectativa e não com a régua da consciência. E isso cria um divisor de águas gigante. Eu vou repetir. Muitos de nós, a depender de cada situação, a cada caso, a gente vai julgar a nossa própria história com a régua da expectativa que eu coloco nela. E não com a régua de sair do automático e me tornei consciente de alguma coisa, que muda completamente o jogo. Então, aqui começa um sofrimento, que é a autoacusação. Então, começa uma condenação, que a gente vai chegar da onde vem essa condenação, tá? Sobre o primeiro casamento, sobre a primeira escolha, sobre a relação que não durou, sobre a relação que é fora do padrão, sobre uma vergonha ali que está de maneira silenciosa apontando para algum lugar, ou a sensação de, porra, meu, que merda, eu estraguei toda a minha história. E isso, gente, vai acontecendo de maneira dinâmica, circular dentro da gente. Eu estou trazendo aqui em pauta pessoas que se culpam, se julgam por... Volto a falar, lá no início desse encontro falei, esse encontro não é para X pessoas. Então esse encontro é para quem? Para quem ainda busca alguém para estar do lado, está ali, né, desenfreada, buscando, ou então achando que o amor não é para si. Não consegue compreender o amor da maneira que é a relação, o que a relação aborda um para o outro, o que eu me relacionar com duas, três pessoas durante a minha vida, ou mais, o que aquilo ali eu estou aprendendo, o que aquilo ali está contando sobre mim mesma. E para pessoas que estão nessa sentença absoluta de que o que eu estou vivendo, o que eu estou vivendo é motivo de chacota. Para mim mesma. As pessoas não falam nada, mas para mim mesma. Tá? Então, a gente começa a perceber... Eu vou falar uma coisa de mim, tá? Vou dar uma coisinha sobre mim. Eu estava aqui montando esse encontro, né? Tenho minhas anotações aqui, e eu estava escrevendo, óbvio, para pessoas que passam por esse setor. Mas eu vou dizer algo. Na minha vida particular, né? Eu nos meus dilemas, minha vida também foi fora de padrão. Minha vida foi fora daquilo que o povo ele vai vivendo. Ou ele vai, não vivendo, mas ele vai querendo viver. Então vamos lá. Eu engravidei nova, né? Vou falar um pouquinho de mim aqui. Eu engravidei nova. Eu me formei, não fiz festa de formatura como as pessoas, elas acabam fazendo. Não tive festa de 15 anos. Meu casamento foi, assim, uma delícia, mas foi todo atravessado. Então, gente, se eu chego na idade que eu estou e começo a montar um cenário de expectativa, né, uma régua de expectativa daquilo que foi minha vida, eu vou ser uma infeliz. Desculpa, mas é verdade. Porque eu não tive isso, eu não tive aquilo outro, né, eu não fui amparada nisso. Eu tive filho assim, eu tive filho assado, né? Só que isso é a vida acontecendo. Então, quando eu estava desenhando aqui dessa autoacusação do feminino, né, que é as mulheres que vão se condenando por não ter dado certo o primeiro casamento,
não ter dado certo a primeira escolha, não ter dado certo, né? Ou então aquela relação que não durou, ou a relação que é fora do padrão, e a gente não entende o porquê. Não só mulheres, mas é que eu estou falando aqui para mulheres, mas eu sei que homens também passam por essa esteira, que não é falado. Homens passam por essa esteira e não é falado. Na verdade, é pouco falado. Porque o homem ele lida diferente com essa situação. Então, por isso que eu estou falando da culpa que entra para o aspecto feminino. Tá? Então, essa pessoa que tem essa sensação de estraguei a minha história, porque ela não está de acordo com os ditames da sociedade. E aí eu dei meu exemplo para tu entender que não é só nessas questões, é em tudo. É em tudo. Então, quando eu falei aqui do segredinho, que eu ia falar assim, né? Eu vou contar um segredinho. O Ricardo, gente, vocês podem ver. Ele tem uma abordagem, uma fala muito mais para o seguinte, ó. Tu é o dono, né? Não o dono, mas tu é o gerente da tua família, cara. Se tu não pegar e não entrar e não, né, entrar para o jogo, não jogar esse jogo, a tua família vai vai desmoronar na tua cara. E não tem o que tu faça. Então esse papel é teu. E acabou. E acabou. Eu já venho num outro setor. Eu já venho no setor D. Existe o padrão esperado, existe aquilo que acontece, mas e quando não acontece? O que a gente faz com a gente? Porque o julgamento de fora é pesado, mas agora o nosso é muito mais. Então, quando um casamento ele faliu aos olhos normais, quando uma relação ela não deu certo aos olhos normais, quando eu não engreno num amor digno, e não estou falando de um amor infantilizado, eu estou falando de um amor real, que passa pelas camadas que precisa passar, porque todo mundo precisa viver paixão, gente. Paixão é uma delícia. Só que ao mesmo tempo ela, ó, dá problema. Então a gente tem que sair da paixão. Não sei se vocês sabem, mas a paixão é um estado onde as duas programações elas precisam se encontrar. O que é isso? As duas histórias, elas têm pontos para se perceberem, para se evoluírem, para se cutucarem e aquilo trazer informação. Eu informo um para o outro. Paixão é isso. Então a gente passa pela paixão, depois a gente passa ali pelo amor que julga tudo, culpa tudo, porque começa a ver a realidade em si, mas é uma mentira. Porque na verdade a gente caiu ali uma primeira projeção, que era aquela paixão, né, aquela mãe idealizada no parceiro. E aí quando caiu esse véu, eu vou pro amor que começa uma nova roupagem desse amor. Que é, nossa, aquilo que eu estava enxergando caiu, eu estou vendo a pessoa como ela é. Só que agora eu começo a julgá-la. Depois vai para a terceira etapa. Sendo sustentado, vai para a terceira etapa, que é, eu vejo a projeção que eu fiz de ti, ou em ti. Eu passei pela paixão que eu sabia que eu precisava viver contigo. E vou para a terceira etapa, que é, eu aceito o que tu me entregas. É isso. Que a gente sai desse amor idealizado, a gente começa a ir para o amor real. Que o Bert Hellinger chama de amor à segunda vista. Volta para cá. Então, quando a gente começa a entrar nesse estado de repetição dessas histórias, agora é importante, tá? Eu quero te dizer que não é burrice. Nossa, como eu sou burra, gente, eu canso de atender pessoas com esses jargões. Como eu sou burra que eu não dei certo, como eu sou burra que eu não consegui levar esse casamento adiante, como eu sou burra que eu não consegui fazer, ou burro, né, fazer esse relacionamento acontecer. E aí, eu quero dizer que isso não é burrice. Isso aí é vamos colocar assim, que é uma compulsão à repetição. Raquel, o que tem a ver no meu dia a dia? Não estou entendendo bulhufas nenhuma. Calma, jovem gafanhoto. Calma, tá? Então, é como se, por exemplo, a nossa psique, todo o nosso corpo,
todo o nosso organismo, ele buscasse pessoas, né, para repetir, vou falar bem no jargão normal, tentar resolver, tentar dominar, tentar ter outro final. Tentar resolver, tentar dominar e tentar ter outro final. Então, gente, o que vocês ouvem às vezes nessa plataforma, ou de outras pessoas que, é autossabotagem. Não é autossabotagem simples. Autossabotagem, tá? Vamos colocar aqui, sabotadores, vamos colocar na nossa mesa, vamos catalogar eles aqui. Eles são mecanismos de proteções diante de histórias vivenciadas. Quando eu chego numa fase minha adulta, eu preciso conviver, eu preciso sobreviver. Então, aqueles mecanismos estão ali para me ajudar. Só que, ao compreender que existem mecanismos em excesso, eu vou conseguir entender que aonde que aconteceu esse excesso. Todo o excesso fala de uma falta. Todo. Então, quando eu olho para os excessos da sabotagem, nossa, eu canso de ouvir isso na internet, gente. Nossa, tu tá te sabotando. Nossa, isso é autossabotagem. Não cai nessa. E o que eu estou trazendo para cá não é essa autossabotagem de mecanismo de defesa. Também é, mas é com outra roupagem. Então, é uma tentativa inconsciente reparatória. É uma tentativa inconsciente de reparação. Que eu vou pulando de casamento, de relacionamento, só que eu não lido com isso. E aí eu vou me culpando, eu vou me julgando. E essa culpa, esse julgamento, esse medo, essa vergonha alheia também tem explicação. Então, vamos trazer uns exemplos para a gente visualizar e não ficar aqui tão, num cenário que a gente só vai construindo. Vamos lá. Mulher que escolhe homem indisponível. Quanto acontece isso? Já sabemos que numa primeira camada existe ali um pai, talvez, emocionalmente indisponível. Beleza. Uma mulher que tenta ser suficiente a todo custo. Numa primeira camada existe uma mãe que nunca reconheceu. Uma mulher que aceita pouco. Numa primeira camada tem um amor ainda infantil condicionado. Tá? Então, eu quero dizer uma coisa para quem está ouvindo. Tu não repete porque é fraca. Esquece isso. Repete porque a psique, ela tenta te mostrar algo. Ela tenta te apontar para algo. E algo que iniciou antes. Muitas vezes, gente, a infância... Ai, me engasguei. A infância, ela já vai apontando muitas coisas. Só que aqui eu estou trazendo até de coisas anteriores, tá? Então, quando a gente está numa relação... Eu sei, gente, que hoje viraliza muito informação por aí, né? E aí, o que acontece? As pessoas, elas pegam uma frase, aquilo basta. Para muitas pessoas, aquilo realmente basta, aquilo é muito bom, né? Só que uma coisa que a gente precisa entender, quando estamos numa relação, a dois, casamento, qualquer tipo de relação, elas ativam, elas estão ali para ser ativada. Complexos nossos, feridas parentais, conteúdos de sombra. Todas as relações, elas estão ali para espelhamento. Eu vou olhar para o outro como uma dose de espelho, para que o outro reflita aquilo que eu preciso enxergar, não somente em mim, mas em tudo que aconteceu antes de mim para que eu chegasse até aqui. Então, quando estou me relacionando com o outro, a gente tem que entender que eles não vêm apenas para durar.
Vem para revelar alguma coisa. Como eu falei, alguns complexos, algumas feridas, alguns conteúdos que ainda tá ali em oculto. Então, algumas relações, elas vão ser sim iniciáticas. E elas não vão ser permanentes. Lembra que eu estou falando com pessoas específicas. Não estou falando de um assunto específico dentro de uma pessoa que está ali conduzindo a sua família. Não. Estou falando, inclusive, para relacionamentos que não deram certo e agora está sem ninguém. Eu estou falando, inclusive, para pessoas que se divorciaram 1, 2, 3 vezes e não conseguem permanecer. Buraco mais embaixo. Então, assim, gente, nem todo amor, ele vem para ficar. E a gente também não pode deixar de falar que aquilo era uma forma de, pelo menos, eu olhar uma dose de amor em mim. Alguns, eles estão ali só vindo e me recordando de algo. Recordação. É essa palavra que vai ser desse encontro. Então, vou te entregar um ouro agora, tá? Que é toda uma construção, né? Porque senão a gente não estava aqui. Eu sempre falo aqui uma coisa, a gente não é uma ilha, né? Se eu não sou uma ilha, eu preciso contabilizar tudo o que aconteceu antes de mim. E eu também preciso contabilizar tudo o que vai acontecer depois. Gente, eu tenho 2 filhos. Né? O Ricardo e eu, a gente tem 2 filhos. A gente tem o Sebastião de 17 anos e a Sara com 13, vai fazer 14 agora em maio. Tá? Eu estava conversando com o Ricardo esses dias, a gente estava na cozinha. Olha que interessante, vou deixar aqui bem explícito. Por que eu estou falando que não é uma ilha? A gente vai chegar lá. A Sara, agora dia 16 de janeiro, mais ou menos, ela começou a expressar... Ela começou a ficar mal. Primeiro era de menstruação, de TPM, e depois ela começou a ficar muito mal dos olhos, e depois ela ficou com uma gripe incubada. Era uma gripe incubada, assim. Pega sintomas de gripe e incuba ela. Era isso. Aí era aquele negócio, né? Vai, não vai, aquele negócio empurrinhado, assim, o bagulho não soltava. E ela me olha e fala assim para mim: mãe, o que será que eu estou passando? Eu disse, não sei, filha. Segui a vida, tanto eu quanto ela. Aí ela começou a ficar com os olhos muito ruins. E ela ali quieta. Passou uns dias, ela assim para mim: já sei o que aconteceu. E eu: o que, minha filha? E ela assim: hoje essa semana faz 1 ano que o gato morreu, que o gato está com ela desde sempre, né? Nosso gato faleceu em meio de janeiro e estava com ela desde sempre, desde pequenininha. Então, para a criança, isso é muito significativo. E para nós também, né, gente? Pelo amor de Deus. Mas para ela foi mais. O gato, e a gente tinha feito a mudança da Flórida para o Tennessee. E ela falou que para ela, naquele momento, foi uma puta mudança, né? E aí ela assim: eu estou expressando o que eu não... Olha o que ela falou, 13 anos. Eu estou expressando o que eu não consegui viver, para nós, elaborar, né? Eu não consegui viver em janeiro. Com a viagem, com a morte do gato. Eu não vi ele morrendo. Né? Ela viu ali, deu tchau, mas não foi como ela gosta, como ela gostaria. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Que a gente não é uma ilha. Então, tudo aquilo que a gente vai galgando, cara, para entender melhor, compreender melhor por que as coisas não são da régua da nossa expectativa, também invade neles. Também vai para eles. Na verdade, é para eles que vai. Não é para nós. Entende? Então, é a mesma coisa que quem veio antes. Se veja bem, se o que eu estou fazendo aqui repercute neles, o que fizeram aqui também repercute em mim. Então, vamos voltar e vamos costurar. Se eu venho de uma descendência que eu preciso reparar alguns destinos nessa área familiar, nas relações, no casamento, eu vou fazer sem saber e sem perceber.
Então, não é um passo consciente. É essa lealdade que também contém amor. Então, eu vou te dar um exemplo. Vamos para um casamento que termina. Vamos supor que tu sabe de uma história que a avó obriga a permanecer, né? Ela é obrigada a permanecer num casamento violento. Quantas, gente? Até hoje é assim. Às vezes por questão financeira, por questão de sobrevivência. Mas vamos supor que seja uma avó. Aí vem a neta entra nesse papel. Às vezes sem saber, porque já até aconteceu. E ela tenta sustentar a relação dela. Igual, muitas vezes é assim, mas ela então consegue sair. O que é isso? É uma reparação. Aí o sistema ele vai experimentando uma saída possível. Falando assim, agora a gente conseguiu. Vamos para o exemplo 2. Uma mulher que escolhe... Uma mulher que escolhe e erra. Bem do nosso jargão. Então, vou te fazer uma pergunta. Qual é a linhagem, qual é a história da tua família sobre as mulheres não podiam escolher? E aí, essa mulher, ela escolhe. Mesmo que escolha mal. Raquel, não podia ser assim. Gente, mas estou aqui contando exemplos. E exemplos dignos de atendimento. Não escrevi aqui o nosso encontro à toa. Então, o que isso aqui vai dizendo de reparação? O direito de escolha entrou no sistema. Agora a gente pode. Relação que não foi oficial. Vai olhar amor proibido. Vai olhar o que aconteceu em alguma triangulação, talvez. E aí, o que acontece? Eu viro um amor fora do padrão. E o que isso tem a ver comigo? Nossa, que horror, que julgamento. Não, tem história ali por trás. Porque o amor aqui vai ganhando uma existência simbólica. Último exemplo. Divórcio consciente. Quantas gerações de casamento foram mantidas por medo, gente? Né? Então é como se essa pessoa, essa mulher, ela também rompesse com essa responsabilidade. Então ela atrai um parceiro digno. O parceiro já está atraindo ela ali também. Para acontecer que a reparação vai vir no seguinte, né? Essa verdade, ela entra onde só havia aparência. Então, tu pode estar te culpando por algo que, no nível do sistema, foi uma espécie de transformação. Agora, Raquel, então, quer dizer que tudo é reparação? Se tu consegue compreender a programação que tu está inserida, sim. Se consegues compreender. Se tu vai ali com uma boa ajuda profissional, um bom olho clínico, que aquela pessoa ali, ela não tem a obrigação de te conduzir mas é uma caminhada né? Porque a tomada de consciência, ela precisa ser aos poucos. Senão a gente não dá conta não, gente. A gente não dá conta não. Então, eu quero te convidar à mudança de lente. Porque, ao invés de a gente se perguntar por que eu errei tanto, e se eu trocasse por o que isso reparou? O que isso libertou? O que isso revelou daquilo que estava em oculto? É sobre isso. Pode ver que é sobre isso que a gente começou a falar. Consciência, gente. Tomei consciência. Muitas vezes, ela também precisa de um movimento diferente. Na verdade, não é muitas vezes, é todas. Tomar consciência não exclui a tua ação. Nunca. Só que a consciência, ela transforma qualquer tipo de culpa em um novo significado, que é o que eu estou trazendo aqui hoje. E aí eu vou deixar aqui, né, finalizando o nosso encontro, aquela pergunta final, que eu sempre deixo. Qual parte da tua história tu ainda chamas de fracasso? Hoje eu trouxe esse tema, mas talvez não seja esse tema para ti.
Seja um outro tipo. Seja um... O quê? Eu não sei. Eu vou te pedir que tu me conte aqui nos comentários. Ou me envie no direct. Eu sempre peço isso e sempre vem cada transformação bonita, cada texto bonito, cada... Que eu falo assim, uau. Às vezes, no meu tempo, eu só dou uma curtidinha, né? Mas quando eu consigo, já mando algo escrito, já mando um áudio. Me envia. Eu quero ler. Porque quando a gente muda a leitura da nossa história, a culpa, ela perde o poder. E aí é onde a maturidade começa. Aí, gente, vocês vão pro Ricardo. Tô brincando. A gente aqui tem papéis fundamentais e os nossos pilares aqui eles são bem definidos. Então, por isso que vocês muitas vezes veem o Ricardo falando de uma forma, eu falando de outra, porque é mais ou menos aqueles conceitos, né? Ó, responsabilidade é tua, cara. Né? Tá certo? Mas como é que fica o pós? Quem cuida do posterior da culpa e do julgamento? E aqui a gente olha para isso. Então é isso, gente. Qual parte da tua história você chama de fracasso? Lembrando, gente, que qualquer meio de atendimento está sempre na nossa bio. Vai lá, fala ali com a Bia vai te atender. Os programas, eles são pré-agendados, combinados, é completamente diferente dos atendimentos. E vou fazer um convite mais que especial. Se está ouvindo isso até o fim, vem para o Ela. O Ela, ele lida com a dor que tu tens vivido de uma maneira diferente. São 8 encontros comigo. Mas tem que vir pronta. Tá lá na bio também, vai lá olhar. Um beijo, gente. E até a próxima.